Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. Terminado o Campeonato Brasileiro, sempre existe a premiação oficial da CBF, que é o Prêmio Craque do Brasileirão. Esse prêmio foi criado em 2005, foi uma parceria da Globo e da CBF para premiar sempre na segunda-feira após o término do campeonato os craques, os melhores jogadores. Esse prêmio ele é realizado por um colégio eleitoral que reúne jogadores, ex-jogadores, técnicos, jornalistas e algumas outras personalidades do futebol que se envolvem e são convidadas para votar nesse prêmio. A primeira seleção, que foi criada desse prêmio Craque do Brasileirão foi a de 2005, foi dominada pelo Corinthians, que foi o campeão deste ano. O goleiro Fábio Costa, lateral direito Gabriel, na zaga Lugano do São Paulo e Gamarra do Palmeiras, e na lateral esquerda Gustavo Neri do Corinthians. No meio campo Marcelo Matos e Tinga, Marcelo Matos do Corinthians, Tinga do Inter, Petkovic do Fluminense, Roger do Corinthians. No ataque Tevez do Corinthians e Rafael Sobis do Internacional. O técnico foi Muricy Ramalho, que na época estava no Inter, e o craque foi o argentino Tevez do Corinthians. A seleção de 2006 ela foi composta em sua maioria por jogadores de São Paulo, que foi o campeão do campeonato deste ano. Rogério Ceni foi o goleiro, Souza, lateral direito, Fabão, também do São Paulo, na zaga Fabiano L do Inter e na lateral esquerda Marcelo do Fluminense. No meio campo Mineiro do São Paulo, Lucas do Grêmio, Zé Roberto do Botafogo e Renato Abreu do Flamengo. No ataque Souza do Goiás e Fernandão do Internacional. O técnico foi Muricy Ramalho e o craque foi Rogério Ceni do São Paulo. 2007 de novo São Paulo campeão e em sua maioria de novo jogadores do São Paulo. O goleiro Rogério Ceni, lateral direito Léo Moura do Flamengo, na zaga Breno e Miranda do São Paulo, Kleber do Santos, lateral esquerdo. No meio campo Hernanes do São Paulo, Richarlison do São Paulo, Ibson do Flamengo, Valdívia do Palmeiras e no ataque Acosta do Náutico e Josiel do Paraná. Aí o primeiro jogador do Nordeste a participar, o Acosta. O técnico Muricy Ramalho e o craque Rogério Ceni novamente. 2008 foi o ano que o São Paulo foi campeão, que teve menos jogadores na seleção, apenas 2. O goleiro foi Vitor do Grêmio, Léo Moura, lateral direito do Flamengo, Thiago Silva do Fluminense e Miranda do São Paulo, a zaga, e Juan do Flamengo na lateral esquerda. No meio campo Hernanes do São Paulo, Ramírez do Cruzeiro, Alex do Internacional e Diego Souza do Palmeiras. No ataque Alex Mineiro do Palmeiras e Kleber Pereira do Santos. O técnico foi Muricy Ramalho e o craque foi Hernanes do São Paulo. Em 2009 o goleiro foi Vitor, de novo do Grêmio, o lateral direito Jonathan do Cruzeiro, a zaga do São Paulo de novo André Dias e Miranda, lateral esquerdo Júlio César do Goiás. No meio campo Hernanes do São Paulo, Guinha Azul do Internacional, Petkovic do Flamengo e Diego Souza do Palmeiras. No ataque Adriano Imperador do Flamengo e Diego Tardelli do Atlético Mineiro. O técnico foi Andrade do Flamengo e o craque Diego Souza do Palmeiras. Em 2010 o Fluminense foi campeão, também teve poucos jogadores, apenas 2 na seleção. O goleiro foi Fábio do Cruzeiro, lateral direito Mariano do Fluminense, na zaga Dedé do Vasco e Miranda do São Paulo, lateral esquerdo Roberto Carlos do Corinthians.
O meio campo, Jusilei do Corinthians, Elias do Corinthians, Montijo do Cruzeiro e Conca do Fluminense. No ataque, Jonas do Grêmio e Neymar do Santos. O técnico foi Muricy Ramalho do Fluminense e o craque foi Conca do Fluminense. Em 2011, o Corinthians foi campeão e também teve poucos jogadores na seleção. O goleiro foi Jefferson do Botafogo, lateral direito Fagner, que à época estava no Vasco, Dedé do Vasco e Hever do Atlético Mineiro, lateral esquerdo Cortez do Botafogo. No meio campo, Paulinho e Ralf do Corinthians, Diego Souza do Vasco, Ronaldinho Gaúcho do Flamengo, Fred do Fluminense e Neymar do Santos. O técnico foi Ricardo Gomes do Vasco e o craque foi Neymar. Em 2012, o Fluminense foi campeão e emplacou 4 jogadores na seleção, sendo Diego Cavalieri no gol, Marcos Rocha do Atlético Mineiro lateral direito, Léo Silva e Hever do Atlético Mineiro na zaga e Carlinhos do Fluminense na lateral esquerda. Paulinho do Corinthians e Jean do Fluminense, Lucas Moura do São Paulo e Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro. No ataque, Neymar e Fred de novo, Neymar do Santos, Fred do Fluminense. O técnico foi Abel Braga e o craque foi Fred. Em 2013, o Cruzeiro foi campeão e emplacou 4 jogadores na seleção, sendo Fábio no gol, Marcos Rocha do Atlético Mineiro na lateral direita, Dedé na zaga do Cruzeiro e Manuel do Atlético Paranaense. Lateral esquerda, Alex Telles do Grêmio. No meio campo, Newton do Cruzeiro, Elias do Flamengo, Everton Ribeiro do Cruzeiro e Paulo Baier do Atlético Paranaense. No ataque, Walter do Goiás e Ederson do Atlético Paranaense. O técnico foi Marcelo Oliveira e o craque foi Everton Ribeiro. 2014 de novo o Cruzeiro campeão e de novo o Cruzeiro emplacando mais jogadores na seleção. O goleiro foi Jefferson do Botafogo, lateral direito Marcos Rocha do Atlético Mineiro, Dedé do Cruzeiro e Gil do Corinthians formaram a zaga. Egídio na lateral esquerda do Cruzeiro. No meio campo, Lucas Silva do Cruzeiro, Souza do São Paulo, Everton Ribeiro do Cruzeiro e Ricardo Goulart do Cruzeiro. No ataque, Guerreiro do Corinthians e Diego Tardelli do Atlético Mineiro. O técnico foi Marcelo Oliveira e o craque foi Everton Ribeiro, novamente. Em 2015, o Corinthians foi campeão e emplacou 5 jogadores na seleção. Cássio foi o goleiro, Marcos Rocha de novo na lateral direita do Atlético Mineiro, Gemerson do Atlético Mineiro e Gil do Corinthians na zaga e Douglas Santos na lateral esquerda. No meio campo, Rafael Carioca do Atlético Mineiro, Elias do Corinthians, Renato Augusto e Jadson do Corinthians, Luan do Grêmio e Ricardo Oliveira formaram o ataque. O técnico foi Tite e o craque Renato Augusto. Em 2016, o Palmeiras foi o campeão e foi o time que mais emplacou jogadores na seleção, 7. Jailson foi o goleiro, Jean, lateral direito também do Palmeiras, Jeromel do Grêmio e Mina do Palmeiras formaram a zaga e Jorge do Flamengo lateral esquerdo. No meio campo, Tietê e Moisés do Palmeiras, Diego do Flamengo, Dudu do Palmeiras e no ataque Gabriel Jesus e Robinho. Gabriel Jesus do Palmeiras, Robinho do Atlético Mineiro. O técnico foi Cuca e o craque Gabriel Jesus. Em 2017, Corinthians foi campeão e foi o que mais emplacou jogadores na seleção. Vanderlei foi o goleiro do Santos, Fagner, lateral direito do Corinthians, Jeromel do Grêmio e Balbuena do Corinthians formaram a zaga. Guilherme Arana foi o lateral esquerdo do Corinthians, Bruno Silva do Botafogo e Arthur do Grêmio, Hernanes do São Paulo e Thiago Neves do Cruzeiro.
No ataque, Jô e Henrique Dourado foram a dupla. Jô do Corinthians, Henrique Dourado do Fluminense. O técnico foi Fábio Carille do Corinthians e Jô foi o craque também do Corinthians. Em 2018, o Palmeiras foi o campeão e dividiu com o Inter o número de jogadores na seleção. Marcelo Lomba foi o goleiro do Internacional, Mike do Palmeiras, Jeromel do Grêmio e Cuesta do Inter formaram a zaga e René lateral esquerdo do Flamengo. No meio-campo, Bruno Henrique do Palmeiras, Dourado do Internacional, Paquetá do Flamengo e Arrascaeta do Cruzeiro. No ataque, Dudu do Palmeiras e Gabigol do Santos. O técnico foi Felipão e o craque foi Dudu. Aí nós podemos ver os times que foram mais premiados ao longo dos anos, que tiveram mais jogadores nas seleções. O Corinthians é o primeiro com 22 jogadores nas seleções. O São Paulo é o segundo com 19 e o Palmeiras e Cruzeiro dividem a terceira colocação com 15 jogadores cada. Aí são os jogadores que foram mais vezes premiados como craques do campeonato. Rogério Ceni com 2 premiações que foram nos anos de 2006 e 2007 e Everton Ribeiro também com 2 com os anos de 2013 e 2014. Os técnicos mais premiados foram Muricy Ramalho com 5 conquistas e Marcelo Oliveira com 2. Muricy ganhou nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010, passando por Internacional, São Paulo e Fluminense. E Marcelo Oliveira ganhou em 2013 e 2014 com a equipe do Cruzeiro. Os times que tiveram mais craques do campeonato: o Corinthians teve em 2005, 2015 e 2017, que foi Tevez, Renato Augusto e Jô. O Palmeiras, que teve em 2009, 2016 e 2018, Diego Souza, Gabriel Jesus e Dudu. O São Paulo em 2006, 2007, 2008, Rogério Ceni 2006, 2007 e Hernandes em 2008. O Fluminense 2010 e 2012. Conca ganhou em 2010, Fred ganhou em 2012. O Cruzeiro divide a segunda colocação com o Fluminense. Teve 2 prêmios que foram os 2 de Everton Ribeiro. E o Santos tem um que foi Neymar em 2011. Aí são os jogadores que mais apareceram na seleção do campeonato, essa premiação da CBF. Miranda e Marcos Rocha tem um asterisco porque foram os jogadores que, além de ter 4 aparições nessa lista da CBF, são jogadores que tiveram presentes nela por 4 anos consecutivos. Miranda entre 2007 e 2010 e Marcos Rocha entre 2012 e 2015. Hernanes apareceu na seleção 2007, 2008, 2009 e 2017, quando salvou São Paulo do rebaixamento. E Dedé apareceu em 2010 e 2011 pelo Vasco e 2013 e 2014 pelo Cruzeiro. Então aí a seleção das seleções, né? Os jogadores que mais apareceram na lista. Alguns, como é o caso do goleiro Rogério Ceni, teve 2 aparições, mas outros goleiros também tiveram 2 aparições. Tive que fazer um critério de desempate, que foi os jogadores que tiveram algum prêmio de craque. No caso, Rogério Ceni teve. Na lateral esquerda foi outro caso que são 14 premiações e nenhuma vez se repetiu o lateral esquerdo. São 14 laterais esquerdos diferentes. Então tive que fazer alguma coisa. Nenhum deles foi craque, então tive que ver quem teve mais títulos. E no caso foi Egídio do Cruzeiro. Ganhou 3 títulos, 2 pelo Cruzeiro e 1 pelo Palmeiras. Outro caso também foi o de Fred com Dudu. Fred teve 2 aparições nas seleções, 2011 e 2012, e teve também 2 títulos
como é o mesmo caso de Dudu. Dudu também foi craque, também apareceu 2 vezes, também tem 2 títulos, mas aí teve que usar um critério de desempate, foi média de participação por jogo, participação em gols por jogo. Fred venceu Dudu e aí ele está na seleção. Então vamos a ela. Rogério Ceni é o goleiro, atuando pelo São Paulo. Marcos Rocha é o lateral direito, atuando pelo Atlético Mineiro. Miranda, pelo São Paulo, apareceu em 4 seleções, como nós já citamos. Dedé, entre Cruzeiro e Vasco, apareceu também em 4 oportunidades. E Egídio apareceu apenas em 2014, mas teve aquele critério de desempate. No meio campo, Elias, que tem 3 aparições, 2 pelo Corinthians e 1 pelo Flamengo. Hernanes tem 4 aparições, as 4 pelo São Paulo. Everton Ribeiro, que tem 2 aparições e 2 prêmios de craque pelo Cruzeiro. Diego Souza também tem 3 aparições, que são 2 pelo Palmeiras e 1 pelo Vasco. Neymar, as 3 aparições pelo Santos, 2010, 2011 e 2012. E Fred, como nós citamos, tem 2 aparições, 2011 e 2012 pelo Fluminense. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica em gostei, inscreva-se no canal, nos ajude a crescer ainda mais o nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê sugestões de novos vídeos para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Então é isso aí, valeu, rapaziada, um abraço e fui.